vamos ouvir, né? Vamos cantar Sublime Graça? Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Deus continua nos abençoando. Amém. A bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Na mensagem, para onde foi tua força, Sansão, nós conhecemos a história de Sansão. O profeta de Deus tem nos ensinado que Sansão é um tipo das 7 eras da igreja. Ele tinha 7 tranças em seus cabelos, tipificando as 7 eras da igreja. E nessa mensagem, o profeta diz assim: este companheiro, Sansão, ele sempre foi para mim um personagem sobressalente do Antigo Testamento. Lembro-me de que o primeiro sermão que empenhei para pregar foi Sansão, o poderoso homem de valor. Porque eu gosto de força, diz o profeta. E Sansão tinha força, mas não era a sua própria força, não era a sua força física, mas era a força do Senhor. Eu não poderia crer que ele foi um grande gigante pré-histórico, porque não foi. Não haveria glória para Deus em ver tal homem pegar as portas da cidade e empilhá-la na colina, ou matar um leão com as mãos. Mas eu acredito que Sansão era apenas um pequeno, o que nós chamaríamos de fracote. Fisicamente, Sansão era um homem fraco, pequenino, apenas um pequeno companheiro. E quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ali era onde Deus obtinha a glória. Eles sabiam que não poderia haver força própria para fazer aquilo. Então tinha que ser a força do Senhor. Amém. Deus toma as coisas simples para realizar suas grandes obras. Amém. E apenas coisas comuns. Às vezes deixamos passar por alto a coisa real que Deus quer usar. Tentamos encontrar algo grandioso. E como eu disse, Sansão e Dalila são muito parecidos com a igreja. Eu quero compará-lo desta maneira esta noite. Sansão foi um grande homem enquanto seguia ao Senhor. E enquanto ele guardava os mandamentos de Deus, andava com Deus, Deus o usava. E ele tem feito com a igreja da mesma maneira. Enquanto a igreja caminha com Deus e guarda os mandamentos de Deus, Deus pode usar a igreja. Mas quando a igreja sai pela linha lateral, como Sansão fez, então Deus não pode usar mais a igreja. Ele tem que encontrar outra coisa para operar, porque ele só pode usar uma igreja ou organização. Agora, a organização nós sabemos que não é de Deus. O sistema organizado é de Satanás. Uma das maiores revelações que nós temos aprendido pela mensagem do profeta
é que denominação ou organização é do diabo. Não a pessoa, mas o sistema, diz o mensageiro. O sistema denominacional nunca foi de Deus, porque ela nunca foi ordenada por Deus. O profeta de Deus prega na mensagem, porque não somos uma denominação. Mas o mensageiro de Deus, ele diz, ou um indivíduo, enquanto eles andam fielmente em seus mandamentos, o que Deus requer de nós é fidelidade aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus que estão escritos na palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, toda a palavra de Deus é mandamentos do Senhor. Não se trata apenas de guardar os 10 mandamentos, mas é toda a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo deixou claro para nós que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sansão se juntou com más companhias. Este é o problema, com muitos hoje. Existe um provérbio antigo que diz, diga com quem você anda que eu direi quem você é. Nós somos conhecidos pelas nossas companhias, com quem nós nos associamos. E Sansão se saía bem enquanto estava em obediência a Deus. Ele teve um bom começo e ele se saiu bem até que começou a fretar. E quando começou a fretar, ele se meteu em problemas. Esse foi o seu primeiro passo para se desviar, eu creio. Diz o mensageiro, nesta noite que o primeiro passo para a igreja se desviar é quando ela começa a fretar com o incrédulo ou com as coisas do mundo. Essa mulher filisteia era incrédula e Sansão foi atraído por sua beleza. E diz o mensageiro que a beleza é de Satanás. Satanás, ele explora a beleza. Não se trata de uma beleza natural, criada por Deus, mas é a beleza manufaturada pelo homem, pelo mundo. Porque o profeta diz, eu não sou contra as irmãs serem bonitas, na mensagem é sede, mas desde que seja uma coisa natural, criada por Deus, e desde que ela usa aquilo de maneira correta, na sua veste, no seu proceder, no seu dia a dia, temendo a Deus e amando a sua palavra e obedecendo os seus mandamentos. Então, esta mulher ou este homem será uma bênção nas mãos de Deus. E eu acho que a igreja tem feito muito disto, tem sido atraída e tem começado a fretar com o mundo e tentando se padronizar com o mundo. Não é o que tem acontecido isso hoje com muitos assim chamados crentes. Sansão juntou com más companhias. E você sempre deve lembrar que quando você anda com más companhia, você está fora da vontade do Senhor. Minha velha mãe sulista costumava me dizer, se você se deita com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas. Esta é uma expressão rude, mas tem muito senso comum no cotidiano, diz o mensageiro. Você simplesmente não consegue se associar com as coisas do mundo e continuar a ser espiritual e humilde perante o Senhor. Você é conhecido pelas suas companhias. Há um velho ditado que diz, diga-me com quem você anda e eu te direi quem você é. E quando a igreja começa a manter companhia com o mundo, então não é nada mais que o mundo. O apóstolo Tiago,
ele foi um dos apóstolos que não rodeava para falar. Se você ler a carta do apóstolo Santiago, ele falava diretamente. Ele fala sobre a amizade do mundo. Ele diz claro e abertamente: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, isto é uma verdade escriturística da palavra de Deus, e só pode refutar esta verdade Satanás, porque é a verdade que procede do Espírito Santo. A palavra de Deus, irmão, é a verdade para nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a verdade salva. A verdade transforma, e nós estamos libertos porque nós temos dado crédito a esta verdade. Se nós dar crédito a esta verdade das Escrituras, esta verdade tem poder para nos libertar, como tem nos libertado. Nós somos testemunha disto. Nós e o Espírito Santo de Deus, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo é dado somente àqueles que obedecem. O Espírito Santo não é dado para rebelde, para desobediente, para incrédulo, mas o Espírito Santo é dado àqueles que têm uma obediência total à palavra de Deus. E o mensageiro de Deus, o profeta, qual nos foi enviado para restaurar todas as coisas. A palavra de Deus tem sido restaurada. E nós também estamos sendo restaurados pelo poder desta mensagem. Esta mensagem que foi produzida pelo Espírito Santo. Ela não foi gerada em um seminário, mas ela veio direto do trono da graça de Deus para todos os filhos e filhas de Deus que crê nesta mensagem. A mensagem, ela tem poder para fazer de nós uma nova criatura, porque somente os filhos de Deus, de acordo com Malaquias capítulo 4, serão convertidos, porque é esta mensagem de Deus, que não é a mensagem do profeta, mas é a mensagem de Deus, que foi dada ao mensageiro de Deus, ao profeta de Deus. É a mensagem da Bíblia, é da palavra de Deus, porque o profeta veio para nos restaurar de volta a palavra original, que está escrita na Bíblia. A palavra de Deus é o que é o nosso absoluto. Nenhum homem é o nosso absoluto. O nosso absoluto é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, o profeta continua: diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. E quando a igreja começa a manter companhia com o mundo, então não é nada mais que o mundo. Ela se aparta do companheirismo do Espírito Santo, se aparta da companhia de Deus, dos anjos e da herança de Deus, quando começa a fretar, como Sansão fez. Nós temos lido na história sagrada a respeito de Enoque. A companhia de Enoque foi Deus, porque diz as Escrituras que Enoque andava com Deus. E ele não foi achado, porque Deus para si o tomou. Porque ele alcançou Enoque, o tipo da noiva, diz o mensageiro. Ele não foi achado porque Deus para si o tomou. Ele foi arrebatado. E nem mesmo teve que provar a morte. Isto é o que a noiva de Cristo tem que chegar. Alcançar um testemunho que agrada a Deus. Que agrada a Deus. Então, quando nós alcançamos este testemunho, como Enoque, o sétimo depois de Adão, alcançou, porque você não encontra
nas Sagradas Escrituras a respeito de Enoque uma falha dele. Você não encontra uma falha. Todos os demais tiveram suas falhas, mas Enoque você não encontra. Porque se ele tivesse alguma falha, como os demais tiveram, Deus não teria escondido. Deus teria deixado escrito na Bíblia. Mas ele andou com Deus sem uma falha. Isto nos coloca em uma posição de desespero. Porque Enoque, ele é o tipo da noiva de Cristo, e nós, se somos a noiva, temos que chegar a esta condição. Mas não é por nós mesmos que vamos chegar, mas é pelo Espírito Santo. Você estando em Cristo, nós estamos em Cristo, nós não temos nenhuma falha diante de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos conserva puro, santo, sem nenhuma falha, porque Jesus Cristo é o que nos conserva nesta condição. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém.